O Gelson falou aqui muito bem sobre o surgimento dos sintomas enquanto progride a idade. Exatamente. Tudo por causa da hemoglobina fetal, que tem muita afinidade pelo oxigênio. Certo. E é uma hemoglobina que vai desaparecendo à medida que progride a idade do paciente. Sim. Então, os sintomas fundamentais que o Gelson pode destacar aqui. Bem, destacar aqui que os sintomas... Quando surgem... Exatamente. Os sintomas normalmente vão surgir depois do 3º, 4º, se tanto a partir do 5º mês de vida. Por quê? Porque nós estávamos aqui agora a dizer, depois do nascimento, o bebê, o neonato e depois recém-nascido e latente, não é? Tem ainda grandes níveis de hemoglobina fetal, não é? Beneficiando do nascimento. Mas à medida que vai acontecendo esta substituição da hemoglobina fetal pelo tipo de hemoglobina deficiente, para o caso do doente, não é? Destacar aqui que o portador, aquele que tem um dos progenitores sãos e outro doente, não é? Este aqui não desenvolve, ok? Estamos aqui a falar do indivíduo doente, ok? Aquele que ambos os progenitores, ok? São doentes ou ambos os progenitores são portadores, ok? Estamos aqui a falar destes indivíduos. Nestes indivíduos, depois do 5º mês de vida, começa a ter algumas manifestações. Como é que surgem essas manifestações? Acho que aqui durante a apresentação vamos estar sempre voltando para a fisiopatologia. Porque nós dissemos que esta hemoglobina ou este eritrócito que tem debilidades nas cadeias beta da hemoglobina, não é? Estamos a dizer que é aquela que depois de liberar oxigênio para os tecidos tem uma tendência a alterar a sua forma, não é? Por causa da baixa tensão do oxigênio e tem a tendência de formar grupos, não é? Ou agrupações como se fossem viscosas, não é? Grumos viscosos. Exatamente, grumos viscosos, como se fosse gelatina, não é? Isto aqui leva ao surgimento de crises. Estas crises, em função do local do organismo em que elas ocorrerem, não é? Aqui destacar as mais frequentes ou agudas são crises vasoclusivas, justamente por causa da alteração da forma, que tem uma forma discoide, bicôncava, para uma forma de foice, não é? O tal síquel, não? Ou a banana, como disse o Dr. Abel aqui, não é? Em função do território em que elas forem, portanto, se movendo, ok? Então ali vão condicionar o aparecimento dos sinais e sintomas. Exatamente. Como é que podemos caracterizar esses sinais e sintomas? Bem, estes sinais e sintomas podem acontecer em demasiadas regiões do organismo, mas as crises vasoclusivas podem acontecer a nível das extremidades. Os fãs gostam muito da síndrome mão-pé, né? Mas normalmente os novos books, as novas guidelines, chamam de crises dolorosas, né? Crises dolorosas vasoclusivas. Então, em função da região do corpo em que acontecerem, são crises dolorosas vasoclusivas. Outra também muito frequente é a esplenomegália, ok? O aumento de volume do baço, ok? Outra das condições muito frequentes também que ainda pode ocorrer é a hepatomegália. A hepatomegália também pode acontecer nestes pacientes e uma que qualquer pessoa pode identificar, não é? É a icterícia, a coloração amarelada da pele e das mucosas, ok? Este paciente também pode se apresentar pálido, ok? Por causa da diminuição, ok? Ou desta crise hemolítica que pode acontecer com este paciente, que depois ocasiona a destruição dos próprios glóbulos vermelhos. Uma outra manifestação muito frequente nestes pacientes, que muitas das vezes leva a alguma confusão, é o priapismo, ok? Que é uma ereção não desejada, dolorosa e prolongada, ok? É também uma manifestação clínica da anemia falciforme. Okay? Destacando assim basicamente estas. E depois outras podemos ir... E a nível estrutural, da constituição do indivíduo? Exatamente. Este indivíduo tem um biotipo muito específico, doutor. O que acontece? Ele tem um chamado crânio em torre, ok? É uma cabeça, assim mais ou menos como se fosse mesmo a fusão dos ossos aqui a nível parietal, ok? Provoca uma disposição um bocadinho específica para estes pacientes. Tem também aqui a nível do maxilar superior uma proeminência, ok? Eles têm a parte inferior do corpo um bocadinho prolongada, ok? E fundamentalmente, do ponto de vista de constituição, este é característico dos pacientes ciclémicos. Certo. Tem um desenvolvimento ligeiramente retardado, porque a anemia falciforme também relaciona-se com um certo hipogonadismo, um crescimento diminuído a nível das gônadas. Ok. Muito obrigado, Gelson.